TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida, trazendo uma mensagem de Deus ao seu coração nessa semana. E eu, desde já, quero agradecer a todos vocês que têm nos assistido. Eu tenho encontrado algumas pessoas na rua, têm falado que têm assistido o programa e eu fico muito feliz por isso. E saber que a palavra de Deus tem acrescentado em sua vida e o Senhor tem me usado como instrumento para trazer uma mensagem ao seu coração. Eu hoje vou estar falando sobre a nossa caminhada em Cristo, né? Que por diversas vezes nós passamos por lutas e adversidades e alguns até pensam em desistir, desanimar. Mas desde já eu quero dizer para você uma coisa: não desista, não desanime, que nós possamos estar perseverando, né? As lutas vão passar e você pode ter certeza, né, que a própria palavra diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu quero te convidar a você estar mandando mensagem para mim, você que precisa de uma oração, né? Tem o meu número de telefone aí, 24988146974. Se você quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, um pedido de oração, você pode ter certeza que eu vou estar orando pela sua vida. Talvez você gostaria de se expressar de alguma forma, né? Falar de uma situação que você está passando. Então fique à vontade, pode entrar em contato, esse é o meu telefone pessoal. Você pode entrar em contato comigo, que eu estou sempre pronto, né? Estar te servindo, estar orando por você. Eu quero dizer que você é uma pessoa especial, você que nos assiste, e eu quero também, né, te pedir que você possa estar compartilhando. Todos os nossos programas eles ficam gravados, né, lá no YouTube. Então se você entrar no YouTube lá, entrar no canal da TVC, você vai ter acesso a esses programas e você pode estar compartilhando, porque quantas pessoas, né, que nesse momento estão passando por crises emocionais, espirituais e precisa de uma palavra de fé. E é o que eu tenho buscado trazer para você, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque assim promete a palavra do Senhor. E antes nós éramos pecadores, agora nós somos santos. Santos em Cristo Jesus. Então, queridos, que você possa estar divulgando esse programa, que você possa estar assistindo, chamando a sua família para estar presente aí na sala, né, sentado, assistindo esse programa. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você de uma forma especial. Eu quero compartilhar uma passagem que se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. E Pedro ele fala sobre essa caminhada. Quando nós pegamos, né, o contexto da carta de 2 Pedro, você vai ver que ela é uma carta universal, é uma carta que foi para todas as igrejas. Então ele é uma carta de orientação universal, não foi exclusivo para uma pessoa ou para uma igreja, não, para todos nós como cristãos. E ele fala sobre as lutas e adversidades, ele fala sobre essa caminhada, né, que muitas vezes nós enfrentamos e deparamos com situações muito difíceis, situações desagradáveis, e quantos já perderam seus sonhos, quantos já desistiram, quantos desanimaram, quantos retrocederam. Mas entenda bem, o Senhor Jesus ele fala que no mundo nós teríamos aflição. E a aflição, queridos, a adversidade, ela é comum a todo ser humano, independente se você tem fé ou não, independente se você está em Cristo ou não. Mas a adversidade, ela vem para todos. Porém, queridos, quando nós estamos em Cristo, tudo é muito mais fácil. Porque o Senhor, ele sempre nos dá uma direção. O Senhor, ele sempre encontra para nós uma saída. Então, quando nós geramos essa intimidade, hoje pela manhã eu estava no meu devocional, ainda orando, e o Senhor me deu uma palavra lá no Evangelho de Lucas,
E eu estava meditando, né? Ele fala que será que ele encontrará fé no mundo quando ele retornar? E ali o versículo está relacionado à oração. A oração. Então, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de falar com Ele, quando nós deixamos de nos comunicar com Jesus, queridos, isso é falta de fé. Porque nós passamos a crer em tantas coisas, crer nos nossos braços, crer na nossa força, crer que uma pessoa, né, uma pessoa igual a nós, que também passa pelas nossas limitações, talvez não igual a nossa, mas também tem suas limitações, suas dificuldades, que essas pessoas também podem nos ajudar. E se esquecemos de orar, de buscar essa intimidade com Deus. E eu quero nesse dia provocar essa fé no seu coração. Provocar uma fé que possa romper, né, com toda a dificuldade que você tem passado. No mundo teríamos aflição, é fato. Lutas são verdadeiras. Eu passo por muitas lutas, como você passa, como minha família passa. Mas a diferença, queridos, é estar em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, ele diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Interessante que o apóstolo Pedro aqui, ele nos ensina algumas lições para que nós possamos ter uma caminhada talvez mais fácil. Não que você não vai ter luta, mas talvez seja mais fácil, mais branda, mais em paz. Sabe aquele sentimento de você ter paz em meio à guerra? É esse sentimento que Cristo coloca no nosso coração. É o sentimento de nós termos paz em meio à guerra, em meio a lutas. Eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo agora nesse momento estão passando por crises emocionais, separação, brigas, pessoas que perderam seu emprego, pessoas que estão sem perspectiva de vida, pessoas que talvez até está passando em seu coração o desejo de se suicidar, acabar com a sua vida. Mas eu quero dizer para você, queridos, não faça isso. Eu já repreendo esse espírito de morte sobre a sua vida. Esse espírito que tem te paralisado. Esse espírito que destruiu os seus sonhos. Porque o apóstolo Pedro fala que a nossa vida ela precisa ser uma vida agradável a Deus e dedicada a Ele. A sociedade, hoje nós estamos vendo que ela está indo totalmente à contramão do que a palavra nos ensina. A todo tempo, nós vemos até muita literatura hoje falando de nós termos fé na fé, ou seja, fé em nós mesmos. Claro que nós precisamos acreditar, claro que nós precisamos nos motivar, mas a fé verdadeira é a fé em Cristo Jesus. Porque é Ele que deu a vida por mim e por você. É Cristo, né, o próprio Deus, que tem o poder de conhecer o nosso passado, está presente hoje conosco e conhece o nosso futuro. Somente Ele. Somente Ele tem esse poder. Mas o que estava acontecendo quando Pedro ele escreve essa carta? Havia pessoas ali desmotivando a igreja. Havia pessoas ali trazendo ensinos contrários àquilo que eles tinham ensinado, matando a fé do povo, dizendo até que eles não viria Jesus novamente, né? Que Jesus não viria para nos buscar, para nos salvar. Então, pessoas que estavam realmente zombando do cristão, falando, mas Jesus não falou que voltaria e até agora ele não voltou. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus ele não vai voltar, ele está presente. Ele está presente na nossa vida. E muitas vezes nós estamos como aqueles discípulos, né, olhando para o alto, vendo Jesus partir, mas a palavra do Senhor fala que Ele deixaria conosco um Consolador. Hoje, queridos, quem age sobre a terra é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós ficamos nessa luta entre a fé
e o nosso racional, porque a Bíblia fala que Jesus morreu e ressuscitou. E se Jesus morreu e ressuscitou dentro do nosso racional, ele não está aqui, ele está com o Pai. Mas a fé, quando nós lemos a palavra, diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Como pode isso? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, que ele está em todos os lugares, queridos. Não tem hoje, ele não está preso dentro de um corpo físico que ele só pode estar num determinado lugar, não. Jesus hoje ele está em todos os locais, todas as cidades, todos os países. E independente, se é noite, se é dia, se você ajoelhar, se você se prostrar, se você entrar no seu quarto em secreto, porque quarto em secreto não é parede de alvenaria, mas um lugar que você pode se afastar de todo barulho, de todo movimento, de tudo aquilo que talvez possa te atrapalhar a você ter esse relacionamento com Jesus. Se você entrar nesse lugar, você pode ter certeza, abrir o seu coração, Jesus ele vai falar com você. Pode ser até dentro do seu carro, talvez seja dentro do seu carro. Você para o seu carro, encosta ele, e começa a falar com Jesus, começa a falar com o Espírito Santo. E comece a colocar para ele aquilo que você tem passado. Fala para ele dos seus sonhos, dos seus projetos, o que tem te desanimado. E fala assim, Espírito Santo, me ajude, me ajude. Mas quando Pedro ele fala aqui, que nós precisamos estarmos muito atentos, querido, às vozes desse tempo. Hoje tem muita coisa para nos distrair, hoje são muitas mensagens, muitas pessoas nos dando direção. E nós precisamos filtrar isso. E como é que nós filtramos? Quando nós conhecemos a palavra de Deus e comparamos. Será que aquilo que nós estamos ouvindo realmente é o que a palavra de Deus nos ensina? Então nós precisamos hoje ser como o povo de Bereia. A Bíblia fala que enquanto Paulo pregava, os bereanos, eles avaliavam o que Paulo pregava. É importante isso. Porque às vezes nós vamos pela nossa emoção. Somos assim. Somos pessoas que buscamos aquilo que nós queremos, mas muitas vezes não é o que nós precisamos. Nós queremos resolver aquela situação que nós estamos passando. Então nós estamos à busca de uma solução. Mas a gente precisa entender, queridos, que o Senhor ele quer não somente solucionar as suas adversidades, seus momentos difíceis, mas ele quer te construir algo sobre a sua vida. Ele quer te fazer ser uma pessoa melhor. Ele quer transformar, ele não quer somente solucionar aquela situação que você está passando nesse momento. Porque quando nós, queridos, só solucionamos, mas não resolvemos, aquilo vai voltar de novo. A luta vai voltar de novo. É como lá um resfriado que você não cuida e ele acaba se tornando aí numa pneumonia. Então entenda isso. Jesus ele quer te curar. Ele quer realmente fazer sarar as suas feridas. Então nós não podemos nos contentar somente viver correndo atrás daquilo que nós somente queremos. Mas a gente precisa pensar naquilo que nós precisamos. E muitas vezes o que nós precisamos é uma correção. Você sabia disso? Que muitas vezes nós estamos vivendo de uma vida totalmente sem direção, uma vida que não tem um projeto. E aí nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser orientados. Nós precisamos que Jesus nos pegue, nos coloque no seu colo e fale, vem cá, meu filho, deixa eu te explicar como é que funcionam as coisas, como é que é a vida. E nós precisamos, queridos, descortinar aquilo que está escondido. Eu tenho visto hoje muitas pessoas, parece que estão vivendo aí num Matrix, num mundo de ilusão, vivendo algo fora da sua realidade.
Mas quando nós paramos para conversar, ele está totalmente destruído. Seu coração está totalmente fragilizado, cheio de crises emocionais. Mas Jesus, ele quer curar. Ele quer te curar por inteiro. Eu entendo, né, que Jesus, ele quer não somente curar a sua alma, mas curar seu espírito, curar a sua carne, curar a sua vida. E Pedro fala aqui que para que nós não venhamos ser enganados, né, para que nós possamos viver essa maneira santa e piedosa, queridos, e não deixarmos ser enganados, nós precisamos orar e pedir para que o Espírito Santo ele venha nos ensinar. Queridos, o Espírito Santo é uma pessoa que está na terra e às vezes por nós não sabermos disso e por nós não sabermos lidar com o Espírito Santo, nós deixamos de ser abençoados porque ele fala a todo momento. Ele fala aos nossos corações. E nós precisamos estar atentos. Em João capítulo 14, Evangelho de João 14, 26 diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Querido, Jesus foi para o Pai, mas deixou o Espírito Santo. E realmente esses dias uma pessoa falou: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu falei: olha só, antes você precisa da ajuda de alguém. E claro, né, se você puder ter uma pessoa ao seu lado para te ajudar, maravilha. Mas a primeira ajuda que você precisa ter é do Espírito Santo. Você precisa orar, pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajude, fala o meu coração. E queridos, é incrível, eu tenho muitas experiências com o Espírito Santo. Eu já deparei com situações que eu não tinha resposta. Não tinha resposta. Situações que poderiam me afetar minha família. E eu ajoelhar, orar e pedir: Espírito Santo, fala comigo. E queridos, nitidamente o Espírito Santo me trazer a resposta, me dar a direção. E tem sido constante isso. Por quê? Porque a cada dia eu busco mais esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque ele nos ensina, o Espírito Santo ele nos adverte, o Espírito Santo ele nos protege. O Espírito Santo, queridos, ele está aqui, mas ele está aí na sua casa, do seu lado. E nós precisamos começar a dar ouvido a ele, a entender que tudo aquilo que você pensa hoje que é bom, que vai ser algo que vai te trazer um retorno que seja espiritual, emocional, até material, queridos, muitas vezes é o Espírito Santo que está tocando no teu coração, está falando na sua mente. Então que você possa começar a buscar essa sensibilidade com o Espírito Santo. Mas para que você também não seja enganado, queridos, leia as Escrituras. Se dedique às Escrituras. Olha o que diz Josué 1, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Querido, quer ser bem-sucedido? Se dedique à palavra de Deus. Não somente leia, eu sempre peço a você, né, pega um marca-texto, um caderno, uma caneta, anota aquilo que Deus está falando no seu coração no dia de hoje. E depois vai lá estudar, vai lá se aprofundar. Hoje nós temos tanto material hoje. Utilize a internet da forma correta, que venha edificar a sua vida. Então estude a palavra de Deus. Busque se aprofundar na palavra de Deus, queridos. Deus, ele tem milhões de promessas para você e que talvez você não alcançou e não tenha alcançado. Por quê? Porque ainda você não tomou posse. E nós tomamos posse quando nós lemos e cremos e colocamos diante de Deus. Fala assim: eu creio na tua promessa, eu creio na tua palavra. Então leia a palavra de Deus. Mas o apóstolo Pedro também, no versículo 14, ele fala assim: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, ou seja, enquanto
enquanto você espera o seu milagre, enquanto você espera a sua cura, enquanto você espera o sobrenatural acontecer na sua vida, porque você já fez de tudo, né? Tudo aquilo que você poderia fazer, você já fez. E agora você precisa de um sobrenatural, você precisa de um milagre. Então, enquanto vocês esperam que vocês venham ser encontrados em paz, imaculados e inculpáveis. Queridos, encontrar em paz. Queridos, a paz que transcende todo entendimento humano só em Cristo. É aquilo que eu falei, é você estar em paz em meio à guerra. Queridos, essa paz somente Jesus, somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Essa é a verdade. É você saber que o Senhor, Ele te protege, o Senhor cuida de você. É saber que Jesus é aquele que vai lançar todo medo fora, vai tirar todo medo do seu coração. Então, queridos, enquanto você espera, tenha paz, tenha confiança, creia em Jesus, se guarde, queridos, se guarde de tudo aquilo que, aquelas vozes contrárias que talvez estão bombardeando a sua mente nesse momento, que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai alcançar. Queridos, não aceite esse tipo de voz, porque essa voz não vem de Deus. Repreenda ela em nome de Jesus e fala para você mesmo: eu não aceito esse pensamento, porque o Senhor Jesus me faz ser mais do que vencedor, porque é Jesus que vai abrir portas aonde não foram abertas. É Jesus, através do Espírito Santo. Então, queridos, comece a lutar contra esses pensamentos. Saia, levante aí desse sofá, levante dessa cadeira, respire fundo e fale: Jesus é comigo, Ele vai mudar a minha história. Eu creio que Jesus vai abrir uma porta de emprego para mim hoje. E saia, vai batendo de porta em porta, acredite que o Senhor, Ele é aquele que tem algo especial reservado para você no dia de hoje. Então não deixe com que esses pensamentos te paralisem. Entenda, nós somos bombardeados por pensamentos negativos, até mesmo devido a tudo aquilo que nós assistimos hoje na sociedade. Mas não permita com que isso te paralise. Pelo contrário, faça com que os teus desafios te levem mais além. Os teus desafios façam você viver aquilo que você nunca viveu na sua vida, o sobrenatural de Deus. Então, enquanto você aguarda, creia, tenha fé, guarde o seu coração, queridos. Guarde a sua mente. Procure ouvir, assistir coisas boas. Eu vejo pessoas que se alimentam de coisas ruins, para depois ficar comentando sobre aquilo que é ruim. Queridos, comece a se alimentar daquilo que é bom. Comece a alimentar a sua mente de coisas positivas, de palavra de fé, de salmos, de versículos, de louvores. Mude a condição da sua mente e você vai ver que portas vão se abrir. Talvez aquela porta que você precisa que abra, ela está ali na sua frente, você não vê porque tua mente está tão impregnada de coisas ruins que você não consegue ver a bênção na sua vida. Mas eu tenho certeza que Jesus, Ele pode mudar a sua história no dia de hoje. Basta você lutar, faça essa análise crítica de você mesmo. Será que o que eu estou pensando é verdade? Será que esses pensamentos são verdadeiros? Claro que não são, porque o Senhor Jesus, Ele quer te fazer ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. E para que nós possamos concluir, lá no versículo 18, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Queridos, cresça na graça. Valorize aquilo que o Senhor te deu. Jesus, Ele pagou um alto preço, mudou a sua vida, mudou a sua história. E você ainda que não teve essa experiência, tem essa experiência, entregue a sua vida a Jesus. Busque uma igreja próximo da sua casa. Vá lá, converse com o pastor, converse com o líder da igreja, entregue a sua vida a Jesus.
tenha essa experiência com Deus. E você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. E você que já foi alcançado por essa graça, queridos, guarde essa graça, alimente essa graça, faça ela crescer a cada dia. E como é que nós fazemos isso, querido? É nos protegendo, né, contra essas setas inflamadas do maligno que todo momento tentam nos atingir. Então pega aí o escudo da fé e bloqueie esses dardos inflamados do maligno. Mas que você também possa se alimentar da palavra, que você possa cultuar a Deus. Queridos, não faça como a própria Bíblia lá em Hebreus fala, né, que alguns, né, estavam desistindo. Olha só isso lá no princípio da igreja. Alguns já estavam desanimando, alguns já não queriam mais congregar. Não faça isso. Queridos, busque uma igreja para você estar congregando. É necessário essa troca de informação, esse bate-papo, né, essa conversa, o ouvir a palavra, o interagir com seus irmãos. Queridos, é necessário para a nossa vida, é necessário para que nós possamos ouvir as experiências, para que nós possamos saber que existem pessoas que estão orando pela nossa vida, para que nós possamos orar também pela vida dessas pessoas. Então, quero te convidar no dia de hoje a buscar se alimentar da palavra. A você, no dia de hoje, pedir ao Senhor: Senhor, me dê mais fé, me dê mais fé. Peça a Jesus, para que Jesus possa estar trabalhando no seu coração no dia de hoje. Eu creio que Jesus hoje, Ele está mudando a sua história, o Senhor Jesus está mudando a direção da sua vida. E você que já tinha, como alguns falam, né, jogado a toalha, tinha desistido, desanimado, eu quero te motivar a crer que Jesus, Ele não colocou um ponto final na sua história, mas Ele colocou uma vírgula, e que a sua história continua. O Senhor, Ele vai te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus. Busca a presença do Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Eu falo muito com a igreja. Se você me vê falando dentro do carro sozinho, não estou falando sozinho. Eu estou falando com o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, fale com o Espírito Santo de Deus. Coloque suas necessidades para Ele. E Ele vai dar uma direção para a sua vida. Vamos orar nesse momento? Senhor, são milhares de pessoas que têm nos assistido. E eu te louvo por isso, ó Deus, porque são pessoas, ó Pai, que amam Sua palavra. Pessoas, ó Deus, que creem na Tua palavra. Pessoas, ó Deus, que muitas estão passando por desafios, por lutas, adversidades. Mas eu quero clamar a Ti nesse momento, Senhor, produza fé no coração dos Teus filhos. Que o dia de hoje venha ser um marco em suas vidas. Que a Tua bênção, ó Deus, venha estar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, Senhor. Traz a prosperidade. Senhor, traz a resposta que cada um deles tem colocado diante do Senhor. Te louvamos, te agradecemos por esse programa, por essa rede de televisão que tem aberto as suas portas, ó Deus, para a Tua palavra. Que a Tua bênção, ó Deus, venha estar sobre a diretoria da TVC, sobre todos aqueles que trabalham aqui, Senhor, e que o Teu nome venha ser exaltado, glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos retornando na próxima semana. Peço a você, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse programa e que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.